O ministro do STF, Luiz Edson Fachin, criticou a tentativa de Jair Bolsonaro de imputar ao Supremo a responsabilidade por sua má gestão da crise do coronavírus. Como mostramos, o STF divulgou uma nota ontem desmentindo a mentira do presidente, mentindo o presidente de que a corte teria retirado seus poderes para combater a pandemia. Fachin reiterou o posicionamento do Supremo e afirmou o seguinte, vocês estão vendo aí no YouTube a nota do STF no Twitter. Está lá escrito, a verdade é que o plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, Estados, municípios e o Distrito Federal têm competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações que reduzissem o impacto da Covid-19. Pode dar o close aí na imagem de baixo, produção? É falso que o STF proibiu o governo federal de atuar contra a pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que todos os entes da federação são responsáveis por medidas de mitigação da Covid-19. Isso é óbvio, né? Tanto que o governo federal está aí querendo o crédito, está querendo centralizar as vacinas para distribuir, está fazendo toda a propaganda disso justamente porque não está impedido. Quer dizer, o Bolsonaro só diz que o STF impediu alguma coisa quando ele está sendo cobrado de algo que ele não conseguiu fazer. E do resto ele tenta, né, como aquele parente que chega no Natal sem presente, pega dos outros para dar e diz que foi ele que comprou. Então, quando acontece isso, aí sim. Deixa eu voltar aqui para a pauta. O Fachin reiterou o posicionamento do Supremo e afirmou o seguinte, aspas, não se impute ao STF a inapetência, a palavra que eu tinha citado, de gestão comprometida com o interesse público e com o bem comum. Não há crise entre os poderes nem conflito institucional no país. Esfarrapada é a tentativa de criar conflitos e vilipendiar a Constituição. Fecho aspas. E o Fachin disse ainda ser bem-vinda a aprovação da vacina contra a Covid-19. Claro, aspas, informação e conhecimento científico são os remédios contra a alucinada e perversa desinformação, estimulada e patrocinada por mentes autoritárias, não raro visível em autoridades de elevadas esferas, portadoras de mau exemplo de cuidados de si e dos outros pelo comportamento incompatível com as altas funções que exercem. Fecho aspas. A nota divulgada ontem pelo Supremo reforçava que a decisão do plenário foi aquilo que eu acabei de ler para vocês no print. Então a gente vai voltar com a transmissão no rádio e vai comentar aí esse chega para lá que o Supremo Tribunal está dando no presidente da República, Jair Bolsonaro. Faz a mágica, Robson. Salve, salve! Estamos de volta com o Papo Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje estou tendo o prazer de conversar com ele que ainda não virou jacaré, o jornalista experiente, meu compadre, José Neumann Pinto, está participando aqui com a gente. No intervalo a gente estava falando sobre o Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo, que rebateu o presidente da República, sem citar nominalmente, mas dizendo, reforçando a nota do STF contra aquela mentira espalhada pelo Bolsonaro de que a corte havia proibido o governo de atuar no combate à pandemia. Se tivesse proibido, ele não estava aí tentando reivindicar os créditos pelo processo de vacinação e tudo isso que o Eduardo Pazuello tem tentado fazer. Aliás, o Fachin falou em mentes autoritárias, em desinformação perversa. Isso me fez lembrar um tweet do Flávio Bolsonaro. Produção, eu tinha mandado aí para vocês separarem, pode colocar. O Flávio Bolsonaro, filho 01, primogênito do Jair, presidente da República, escreveu o seguinte: como já tive Covid e minha taxa de imunidade é alta, meu médico não recomendou neste momento que eu tome a vacina. Vou seguir a ciência. Quer dizer, está aí até com um certo deboche de fundo, dizendo que não recomendou o médico dele que tome a vacina nesse momento. Sendo que nesse momento a vacina não está disponibilizada para senador da República, da faixa etária dele. Alguém ofereceu para ele a vacina? O antagonista estava perguntando, porque, Neumann, como a gente viu, primeiro são profissionais de saúde, gente acima de 60 anos, eu sei que você está aí com os seus 45, né, Neumann? Ainda não chegou lá. E com 69, uma boa idade, viu, seu Felipe? 69. Exatamente. E o Flávio Bolsonaro está aí atuando ainda mais um membro da família Bolsonaro, dando aí um exemplo absolutamente desnecessário de quem se recusa a se vacinar. O que você achou de tudo isso, Neumann? Eu quero discordar de você uma coisa, não deve ter sido o Flávio Bolsonaro, ele não está fazendo assim, ó.
Ele não está fazendo aquela arminha de covarde. Só covarde usa arma. É a arminha, o dedinho. Então eu não estou reconhecendo como dele. Outra coisa é o seguinte, eu duvido que o médico dele saiba que o cara que teve Covid deve tomar vacina na hora certa da idade dele. Porque quem teve vacina não se sabe, a ciência não sabe se não contagia. Aliás, eu quero deixar registrado que a maior doença dos bolsonaros não foi a Covid. A maior doença dos bolsonaros é a falta de caráter. E falta de caráter contagia, porque eles têm muitos discípulos, muitos ascetas, que repetem essas besteiras. Essa lição que o Fachin deu nele é uma lição merecida, porque eu vejo diariamente um bando de gente respondendo a críticas que eu faço a essa questão do negacionismo, e aí diz assim, você sabe como é, você não sabe que o STF proibiu o Bolsonaro? Eu assisti a sessão. O STF fez muito bem esclarecer, não proibiu nada. Não proibiu nada. E sempre que pode, algum ministro responde a isso. Não conheço nenhum ministro, mesmo sendo... Eu não conheço ainda a opinião desse Lacácio Nunes Marques, né? Não sei a opinião do Lacácio Nunes Marques, né? Mas os outros ministros, todos, unanimidade de 10, sendo que o 1/10 não vale nada. Então, o Supremo já respondeu a isso. Isso é um absurdo, uma mentira deslavada, e eu lamento muito. Olha, esse Procurador-Geral da República foi a melhor defesa que o Bolsonaro achou na vida. Um petista que preserva o Bolsonaro e o Lula ao mesmo tempo, porque acho que na hora H ele torce pelo Lula, né? Mas, de qualquer maneira, o Lula adversário é uma única vitória garantida do Bolsonaro, da mesma forma. O Bolsonaro voluntário é a única vitória garantida de Lula. Mas, voltando à questão do STF, eu quero dizer, Felipe, você é um combatente e você sabe o que eu acho disso. Você já foi muito mais, inclusive, assertivo do que eu no negócio que eu quero aderir a você aqui. Enquanto o senhor Alexandre de Moraes não colocar essa turma toda desses bolsonaristas do gabinete do ódio na cadeia, ele não tem o meu respeito. Como é que faz uma investigação que começou, inclusive, com uma decisão canalha, calhorta, de censurar a Cruzoé, e ele, até hoje, ele está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Está indo para o futebol? O que é que ele está fazendo que não tem uma decisão? Porque você e outras vítimas desses bolsonaristas do gabinete do ódio, eu sei disso porque eu também sou. Continuam agindo da mesma forma, usando os mesmos insultos, uma coisa pornográfica, que eu não entendo como é que a pessoa ainda se encontra disposição para fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu quero saber isso. Hoje eu vi notícia. Alexandre de Moraes quer isso, Alexandre de Moraes quer aquilo, vai incluir isso no inquérito. Cara, não tem que incluir nada, tem que concluir. Cadeia para os caras, crime. Agora não. O Ricardo Lewandowski aceita provas criminosas contra Moro e Dallagnol. Provas criminosas.